pessoal! Olá pessoal! Hoje está um dia muito lindo e a gente está muito grato a Deus por Ele nos abençoar com um dia como esse. Até porque os últimos dias estava muito cinza e frio, né? Já está começando a época de inverno aqui, principalmente para brasileiros. Está sendo difícil, né? Com esse céu cinza, mas assim, a gente está grato por tudo, por cada dia que Deus nos dá, né? Mas a gente está gostando de poder hoje relaxar um pouquinho fora, passear, aproveitar esse dia. A gente estava conversando aqui sobre aquela passagem da Bíblia que fala em tudo dar graças. E como de fato é tão importante sempre dar graças ao nosso Senhor por tudo que Ele faz na nossa vida, por tudo mesmo. E esses últimos meses estão sendo também uma prova para a gente, um exercício. E a gente está tentando se fortalecer mais na palavra de Deus. Como o João Paulo falou no último vídeo, algumas coisas estão sendo difíceis para a gente aqui. Mesmo que a gente também tenha a consciência que a nossa vida está sendo, assim, muito boa. E a gente está muito grato por isso. Mas algumas coisas, vocês sabem, são um pouco difíceis aqui para a gente. E é muito importante se aproximar de Deus em cada desses momentos, porque senão o mundo nos distrai muito fácil, as coisas do mundo nos distraem. Então é muito importante ler e ficar em contato com a palavra de Deus todos os dias mesmo. E quando a gente fala em tudo dar graças, não se trata só porque pra gente é meio claro, né, que tem que dar até nos momentos difíceis, mas o que eu vou falar é meio... Não sei se vocês vão entender, mas a gente também tem que dar graças nos momentos bons. E falo assim, normalmente se fala ao contrário, né? Mas é porque nos momentos bons a gente costuma esquecer um pouco de Deus, né? Esquecer, a gente fica tão feliz e tão concentrado nas coisas boas que estão acontecendo com a gente, que esquecemos da coisa mais importante, que é Deus e nosso contato com Deus. E esse mundo, ele nos traz muitas coisas que parecem ser boas pra gente, que parecem ser nossa felicidade, né? Que dão felicidade pra gente. Mas, na verdade, a nossa fonte de felicidade deveria ser o Deus, né? E a gente erra frequentemente nisso. Que a gente fica muito mal quando acontece algo difícil. E sendo que, frequentemente, essas coisas difíceis nos aproximam de Deus, nos fortalecem e não acontecem por acaso também, né? Quando a gente anda em Deus. Então, eu penso assim, que as coisas boas quando acontecem, assim, Deus também quer que a gente viva felicidade, né? Momentos bons, que a gente fique feliz, que não, né? Que temos momentos bons, mas o mais importante pra gente é a salvação das nossas almas. E tudo que servir para nos aproximar de Deus, do que Deus ensina, isso é o mais importante, né? E não, por exemplo, eu consegui progredir no meu trabalho e me deixa feliz. Se isso não é a coisa que me aproxime de Deus, não vale nada isso. Isso tudo é só aqui, vai passar, vai, né? Como diz na Bíblia, pra gente não juntar as coisas daqui com que é as coisas na terra, né? Que isso tudo vai enferrujar, vai se perder, e onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, né? Então, assim, se a gente pensar que é o nosso tesouro e ter esse foco de que o nosso tesouro está aí, né, com Deus, é outra coisa. Aí a gente começa a perceber de uma outra forma as coisas. E para mim isso é um exercício diário, porque a minha fé ainda não é tão firme, tão forte como a gente via, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia e a gente vê como os apóstolos, né, andavam na fé, os cristãos daqueles tempos que estavam prontos para morrer pela fé, né? E quando a gente pensa como que a gente ainda... Isso não é um campeonato para se comparar, né? Mas eles são pra gente como um exemplo de como os cristãos devem agir, né? E a gente está tentando se aproximar de Deus com esse propósito também de
de ficar sempre mais firmes na nossa fé, não perdendo dos nossos olhos o nosso alvo verdadeiro das nossas vidas, né? Desde que eu era criança, minha mãe sempre falou uma frase que, como faz sentido para mim agora, que eu tive esse encontro com Deus, tudo que eu ia fazer, ela falava assim: pede a Deus e pergunta para Ele, se for da vontade dEle, que você faça. Tudo ela falava. Ela não tinha essa coisa de falar assim, vai dar certo, vai dar errado, faça isso ou não faça isso. Ela praticamente sempre falava, conversa com Deus e pede, Deus, se for da sua vontade, que eu faça isso. E é curioso, a minha mãe sempre foi aquele tipo de pessoa que, às vezes a gente estava no ponto de ônibus, fila de banco, qualquer lugar. Eu virava de lado, ela já estava conversando com alguma pessoa. Ela sempre, e as pessoas frequentemente puxavam conversa com ela. E depois de 10 minutos de conversa, eles estavam falando de Deus. E é mais ou menos sobre isso que a gente também queria falar aqui nesse vídeo. De qualquer momento, qualquer oportunidade que a gente tiver, qualquer brecha que abrir, falar de Deus o tempo todo. Alô. Falar de Deus o tempo todo sem cessar, não perder uma oportunidade, não ter vergonha, não ter medo. A gente assiste frequentemente podcast, Flow Podcast e vários outros que agora tá na moda aí no Brasil. E eu acho tão bacana quando vão alguns convidados, cantor, jogador de futebol, vários, né? E muitos deles vão para lá para falar de algo que eles estão fazendo, um disco que lançou, uma peça que está atuando, e a gente percebe que eles sempre procuram uma brecha para ir falar de Deus. E eu acho isso muito bacana, e é o papel de nós cristãos. A qualquer momento aproveitar para falar de Deus, seja onde estiver, e não ter receio. Uma coisa bacana, você falou do quando você era pequeno, né? Sua mãe sempre falava. Eu lembrei de uma frase no Brasil que eu fiquei assim, sabe? Porque era aquela frase, né? Ou frase, ou expressão, se Deus quiser, né? As pessoas sempre falavam isso. Quando eu falava algo, ou perguntava, né? Você vai fazer isso amanhã ou aquilo? Aí a pessoa, ou sabe, de planos, aí a pessoa falava, se Deus quiser. Eu lembro seu pai sempre falando isso. E isso foi pra mim muito marcante, porque a gente não, tipo, a gente tem sempre algumas expressões em cada país, né? E a gente não falava assim na Polônia. E eu achei isso muito bacana, porque inclusive na Bíblia diz, né, que a gente não deve fazer os planos assim, tendo certeza que isso ou aquilo vai acontecer, que é a vontade de Deus, né, é em cima de tudo. E que a gente não sabe, né, na verdade, o que vai acontecer amanhã. Que é tudo nas mãos de Deus. E isso pra mim, assim, hoje em dia faz muito sentido, porque a gente tava levando uma vida, assim, muito nossa. Muito nossa, e também confiantes, né, nas coisas, nos nossos planos. E como isso era errado, né? Como que é... A gente erra hoje em dia também muito. Não é que a gente não erra mais, ou que a gente não erra mais, assim. A gente, infelizmente, frequentemente repete os erros também. Só que a gente tá tendo agora outra visão das coisas, né? E é tão bom saber que é a vontade de Deus que vai acontecer e não nossa, né? Então, pessoal, a gente vai terminando o vídeo aqui porque já está escurecendo e já está ficando frio. Samuel tem que tomar o leite dele. Graças a Deus, demos um passeio aqui, um dia muito abençoado. Que Deus abençoe vocês. Se der, a gente vai tentar fazer uma live hoje para conversar com vocês. Uma semana abençoada, pessoal. Tchau! Tchau, pessoal.